boa tarde. Eu me sinto honrada por Deus hoje em poder participar desse evento e também em poder dar meu testemunho. Eu me chamo Raquel Gardaz e eu tenho 44 anos. Vou contar um pouco do que Deus fez e continua fazendo na minha vida. Eu me casei aos 21 anos, no ano de 2001. Eu tenho certeza que eu me casei com o homem dos meus sonhos, pois ele era um homem muito bonito, cheio da unção de Deus, levita, ministro de louvor, compunha as músicas e louvores que a igreja toda cantava. Pregava a palavra e muitas pessoas se convertiam quando ele ministrava. Assim nos casamos e tinha certeza que seríamos muito felizes. Esse era o plano do Senhor para nós. Mas não eram os planos do inferno e nem de Satanás. Servíamos a Deus em uma igreja familiar e bem pequena, em Santos, no litoral de São Paulo. Vivíamos muito bem, com muita comunhão com as nossas famílias. Embora eu estivesse longe da minha, a família dele me acolheu como se eu fosse uma filha. E até hoje nos relacionamos muito bem. Aos 5 anos de casados, decidimos ter o nosso primeiro filho. E no próximo mês eu já estava grávida. Era um menino, se chamaria Vicenzo. Hoje ele tem 17 anos. Durante a gestação, começaram a aparecer os primeiros sinais de que o inferno se levantava contra a nossa família. Descobri então que o meu esposo estava fumando. Eu encontrava cigarros e isqueiros nas suas coisas, mas ele negava. Com isso veio a bebida, cerveja e destiladas. Meu marido, que até então era um homem extremamente saudável, estava bebendo dentro de casa. Comprava bebidas e ali ficava. Aos poucos, começou a sair de casa com os amigos para beber na rua, pois eu reclamava constantemente e ele se irritava comigo. Ele deixou de ir à igreja definitivamente e dizia que era um pecador e se sentia indigno do amor de Deus, uma mentira que Satanás colocou na mente dele e também no seu coração. Eu, porém, seguia forte com Jesus, congregando com a minha sogra, que ora até hoje pela vida dele. Os vícios entraram em nosso casamento e com isso veio a infidelidade, a imoralidade e o adultério. As mulheres se jogavam para ele e ele dizia que não estava procurando mulher na rua, mas ele sempre encontrava. Nosso filho nasceu e eu parei de trabalhar para ficar em casa com ele. E as coisas só pioraram, porque além de toda a crise, ainda estávamos com problemas financeiros. Foi então que uma das mulheres da rua, a qual ele chamava de namorada, passou a me humilhar diariamente, debochando de mim, passeava na feira, que era na rua da minha casa, me perseguia, mandava mensagens no meu celular, ligava no telefone fixo da minha casa. E quando eu lhe questionava sobre isso, ele dizia que eu e ela tínhamos que parar de brigar. Antes do nosso filho completar 1 ano de idade, ele saiu de casa em uma das nossas brigas. Eu tirei a aliança do dedo e joguei contra ele. Ele arrumou as roupas e saiu de casa, me deixando sozinha com nosso filho e com todas as contas da casa. Foram 8 meses nessa situação. Ele alugou um apartamento bem próximo da nossa casa, umas 2 quadras mais ou menos, e da janela de casa eu podia ver ele passeando na praia de mãos dadas com aquela mulher. Contudo, eu ainda orava pelo meu casamento e dizia a Deus que o inferno podia se levantar o quanto quisesse, mas que a nossa casa, o nosso lar, era santo. Eu ia à igreja todo domingo e o pastor, a sua esposa e a minha sogra, sempre me aconselhando a continuar orando. Passei por diversas situações onde eu me desesperava, me via sozinha, abandonada. Porém, Deus sempre entrava com socorro e colocava pessoas para me ajudar. E eu não contava nada para minha família aqui em Cascavel. Eu não queria que a minha família ficasse com raiva dele, porque eu tinha esperança na restauração. Passado, então, 8 meses, ele pediu para voltar para casa, me prometendo que mudaria e disse que queria a família de volta. Nos reconciliamos e ele deixou aquele apartamento e voltou, então, para casa. Estava com a minha família salva. 15 dias depois, veio a notícia de que ela estava grávida. Era uma gestação de alto risco, pois ela tinha muitos problemas no útero. E eu ouvi dizendo, então, que era um milagre. Entrei em desespero, peguei meu filho e fui para a casa da minha irmã, que na época também morava lá na mesma cidade. Ficamos na casa dela por 3 dias, e nesses dias ele me ligava, ia lá, me pedindo para voltar para casa. Conversamos e nos acertamos.
ficou a promessa de que essa gestação não iria mudar em nada a nossa decisão de seguirmos firmes com a nossa família. Porém, ele não queria saber da igreja e nem de Jesus. Eu continuava firme na igreja com meu filho. Tirei a carteira de motorista e então as coisas começaram a ficar um pouco mais leves. Foram 7 meses suportando todos os enjoos, consultas e exames médicos. Tudo ela ligava na minha casa e pedia que ele acompanhasse, já que se tratava de um milagre. Ela entrou em trabalho de parto em uma madrugada e ele foi para o hospital. Foi um dia muito doloroso. Peguei meu filho e saímos de casa sem ter para onde ir. Fomos à praia e andávamos sem rumo. E eu sem acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que deu a vida àquela criança? Eu queria entender, mas eu não conseguia, eu só chorava. Então, em 2011, eu fiquei grávida novamente. Uma mistura de sentimentos. E pensava que agora, com outro filho, seria então a confirmação de que tudo ficaria bem para sempre. Afinal, ela só tinha uma filha e eu teria mais um menino. Quando eu estava no 4º mês de gestação, descobri que ele estava mentindo o tempo todo e que ainda mantinha um relacionamento com ela, não era somente pela paternidade. Então, em uma madrugada, fui bater no portão da casa dela, com a ajuda de uma amiga, que gritava e chamava a atenção da rua toda, dos vizinhos que saíam para fora. Parecia uma cena de novela, filme de horror. Uma sensação de tristeza que eu não sabia explicar. Afinal, o meu carro estava estacionado dentro da garagem da casa dela. E ele havia me dito que naquela noite ele estaria trabalhando. Tudo desabou novamente, os sonhos, a família, os projetos. Não sabia mais o que fazer. Ele saiu de dentro da casa dela, veio para fora e brigamos muito, muito mesmo. Uma das nossas piores brigas. Ele voltou para casa comigo e nosso relacionamento foi definhando. Ele entrava em casa e eu saía. Não suportava mais ficar perto dele. Ao 7º mês da gestação, não consegui levar a gravidez adiante e a minha bolsa rompeu na madrugada. Liguei para ele e ele me disse para ficar bem quietinha, sem me mexer, que logo ia passar. Mas não passou. Novamente comecei a perder líquido e liguei para ele, ele veio para casa e me levou para o hospital, muito a contragosto, porque ele queria continuar o que ele estava fazendo, bebendo. Fui internada, pois eu estava com apenas 31 semanas, muito cedo ainda para o nascimento. No hospital, fiquei por 1 semana tomando remédios e injeções para poder segurar ao máximo o parto do meu filho. Então, novamente, na madrugada, às 4 horas, a bolsa se rompeu totalmente e entrei em trabalho de parto, tendo contrações de 10 em 10 minutos. Mas meu bebê estava sentado. Seria, então, necessário uma cesariana. O médico foi chamado às 6 horas, chegou às 7 e por volta das 8, 9 horas ele nasceu. Durante o parto, eu tive uma contração e o meu útero empedrou. O meu filho ficou preso com o corpo para fora e a cabecinha ficou presa dentro do meu útero. O médico precisou de muito esforço para que ele nascesse. Então, ele teve que cortar o meu útero muito mais do que o normal. Durante o parto, o médico virou para mim e disse que não sabia se o meu bebê iria sobreviver. Mas Deus tinha um plano para nós, e a palavra final é sempre dele, não importam as circunstâncias. Quando finalmente ele nasceu, a médica pediatra o colocou ao lado do meu rosto e ele estava muito pretinho. Parecia um bebê morto. Mas a médica disse: Raquel, vou salvar o seu filho. Eu chorava muito ali naquele centro cirúrgico, pedindo a Deus que salvasse a vida do meu filho. E o Senhor foi fiel. Ele foi para a UTI neonatal, ele era muito pequeno e muito fraquinho. Após 3 dias internada, tive alta do hospital e o meu bebê ficou na UTI. Na primeira noite em casa, meu marido me deixou sozinha e foi para a rua beber com os amigos. E quando ele chegou às 5 horas da manhã, bêbado, eu pedi o divórcio. Não aguentava mais aquela situação. Então, ele procurou os meios legais para o divórcio e nos separamos no dia 21 de março de 2011. Um dos dias mais tristes da minha vida. Após 23 dias, o meu filho teve alta do hospital e então pudemos voltar para Cascavel. Foi um longo processo de dor, sofrimento, mágoas, tristeza. O que me deixava menos triste era que tinha todo o apoio da minha família aqui. Eu estava assim. Henrique, projeta a foto.
me sentindo qualquer coisa. Aqui eu estou sorrindo, era um casamento de uma amiga minha, e eu fui madrinha dela. Então, ali eu estava sorrindo, né? Mas eu me sentia qualquer coisa, menos amada, valorizada. Eu estava sem meu marido e com a responsabilidade de cuidar de 2 crianças pequenas. Meu filho mais velho tinha 3 aninhos e o meu bebê tinha 2 meses. Retornamos e começamos nossa vida aqui com o apoio da família. Não digo que foi algo natural ou normal, simples ou fácil, porque não foi. Mas em tudo eu pude ver a mão do Senhor sobre a nossa casa. Ficamos 2 anos morando com a minha mãe, na casa dela, e depois fomos ter a nossa própria casa, sempre firmes na igreja e com Jesus. Passados 14 anos, aqui estamos nós, servindo a Jesus com alegria em nossa igreja. E através dos encontros da turma 2, desse ministério tão lindo que é o Florescendo Juntas, o Senhor curou meu coração e eu fui liberta de toda culpa, mágoa, dor e ressentimento que eu ainda sentia. Mesmo eu achando que estava tudo bem, tudo perdoado, tudo superado. O Senhor Jesus tinha e ainda tem muito que me moldar. Estamos sempre sendo moldadas em suas mãos, né? E como Deus não desperdiça nenhum sofrimento, a minha dor se transformou em meu testemunho, para a honra e glória de Deus. Hoje seguimos em comunhão com o Espírito Santo, renovados, restaurados e prontos para o que o Senhor ainda fará em nossa casa. Caminhando com Cristo, eu vivo hoje na liberdade e no entendimento de que Jesus é o meu esposo. E nele eu encontro graça e entendimento para aceitar a sua vontade. Não vivo e passando de ter um marido. E hoje, mesmo depois de tudo que passei e passamos, eu posso dizer que eu quero viver os sonhos que Deus tem para mim e para nós. Se Deus assim permitir, estarei pronta para viver a restauração do meu casamento, pois essa foi a promessa de Deus. Esse desejo de reconstruir a nossa família e o nosso lar está viva, para a honra e glória do Senhor Jesus. Seguimos firmes com Cristo, eu e os meus filhos. Pode colocar, Henrique, a nossa outra foto. Os meus meninos, Vicenzo, de 17 anos, e o Ítalo tem 13, vai fazer 14. Eu vou finalizar, então, com um dos versículos preferidos meus, que está em Salmos 42:11, que fala assim... É um salmo que eu repetia muito, ele vinha muito no meu coração durante todo esse processo. E fala assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Obrigada por me ouvirem.